Bom, falando sobre o desmatamento na Amazônia, inclusive nas informações que foram divulgadas ontem, o desmatamento bateu recorde, cresceu 29,5% nos últimos 12 meses. Foram destruídos 9.762 quilômetros quadrados de floresta, segundo as informações do INPE. E para falar mais sobre esse assunto, gentilmente, mais uma vez atendendo a Jovem Pan, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Ministro, bom dia, obrigado pela atenção. Bom dia a todos. Ministro, o senhor já deu algumas explicações depois dessa divulgação de ontem, mas a grande questão é como se reverte isso, ministro? Bom, primeiro eu preciso colocar os números no seu devido lugar. Nós estamos muito abaixo do recorde de desmatamento, ao contrário do que saíram em alguns meios de comunicação. O recorde de desmatamento são 28 mil quilômetros quadrados. Nós estamos falando de 9.700, portanto, é praticamente um terço do que foi o recorde de desmatamento. Segundo lugar, o aumento do desmatamento que nós estamos verificando, ele vem, não é de agora, vem de 2012 em diante. Portanto, o que errado está sendo feito para que nós tenhamos aumento de desmatamento de maneira contínua desde 2012? Essa é a resposta que nós temos que dar. Qual é a resposta? É você dar desenvolvimento econômico sustentável para aquela região. Ou seja, as pessoas que vivem na Amazônia, os 20 milhões de brasileiros que estão lá, ou mais de 20 milhões, precisam ter uma atividade econômica para ter emprego, para ter renda, para poder sustentar a si próprio e os seus familiares. Para isso, o que o governo precisa fazer junto com a sociedade e os governos estaduais? A regularização fundiária, você acabar com essa história de terra grilada, ninguém sabe quem é o dono da terra, portanto você não sabe quem responsabilizar, tem que colocar segurança jurídica nisso. A regularização fundiária é fundamental. Segundo, o zoneamento econômico-ecológico, que é uma espécie de plano diretor para a Amazônia, na qual você identifica quais são as potencialidades, quais são as vocações, quais são os riscos de cada parte daquele enorme território de 5 milhões de quilômetros quadrados. Terceiro lugar, o pagamento pelos serviços ambientais. Ou seja, dizem que o Brasil é o grande prestador de serviços ambientais e, de fato, nós temos um papel importante na regulação das chuvas, na parte hidrológica. Então, o Brasil merece receber pelo que já faz. Não é que nós precisamos fazer para receber, nós já fazemos. Nós já temos o Código Florestal, já temos 80% da Amazônia preservada, 60% da vegetação nativa brasileira preservada, o Código Florestal, a reserva legal, as áreas de preservação permanente, ou seja, o nosso dever de casa vem sendo, sim, muito bem feito. Existem problemas na Amazônia decorrentes justamente desses que até então manejavam o tema ambiental, mas sem dar resultado. O que nós queremos? Um ambientalismo de resultado. Você tem uma política pública ambiental e ela gera um resultado. Para quê? Em primeiro lugar, para a melhoria da qualidade de vida das pessoas que lá estão. Se você não melhorar a qualidade de vida das pessoas que estão lá, elas vão para as atividades ilegais. Fica sendo convidativo participar de atividade ilegal. Então, a pessoa tem que ter alternativas. Se você não pensar dessa forma, fica muito complicado. Só operações de comando e controle, de fiscalização, elas são importantes, mas por si só não resolvem. Então, regularização, zoneamento, pagamento por serviços ambientais, a agenda da bioeconomia, que muito se falou, mas até hoje não se colocou de pé a agenda da bioeconomia, então é preciso destravar isso, respeitar o direito de propriedade, patentes, registro de pesquisa e desenvolvimento, enfim, ter uma mentalidade capitalista, e não uma mentalidade de ongueiro, que acha que o setor privado vai lá fazer coisa errada. O setor privado é quem emprega, quem gera valor agregado, quem gera emprego e quem gera imposto. Então, nós temos que atrair o setor privado para estar lá. Laboratórios farmacêuticos, empresas de cosmético, setor de alimentos, enfim, todos aqueles que podem dar valor agregado para o produto amazônico. E com isso gerar renda efetivamente para aquela região. Augusto. Ministro, até quando o senhor espera que o senhor prevê que isso aconteça? Quando? Bom, é uma questão, Augusto, importante, mas ela é estrutural. Amanhã, quarta-feira, por exemplo, nós temos reunião com os governadores da Amazônia para alinhar justamente as medidas de comum acordo. Não adianta o governo federal também ter esse entendimento dos 4 pilares que eu mencionei há pouco, junto com a parte de atração de investimento, se os estados não estiverem alinhados conosco. Então é preciso um alinhamento dos estados. Esse número do desmatamento, que nós não gostaríamos de ter visto ele aumentar, ele precisa ser revertido.
Por outro lado, muitas das manchetes sensacionalistas, inclusive de jornalistas que a gente conhece, ao longo dos últimos meses, dizendo aumentou 300%, aumentou 270%, aumento da Amazônia 88%. Muito bem, o número é 29, não é 300, não é 270, não é 88, é 29. Nós estamos contentes com 29? Não, não estamos, porque nós somos contra as atividades ilegais. Esse é um governo da tolerância zero contra a criminalidade, inclusive contra a criminalidade que está lá na floresta. Agora, não pode jogar todo mundo dentro do rótulo da criminalidade. Não é possível que você rotule todas aquelas pessoas, os mais de 20 milhões de brasileiros, como atividades ilegais. Tem que ter uma forma de fazer as coisas de maneira correta, que respeite o meio ambiente, que tenha sustentabilidade como um valor inafastável, mas você tem que reconhecer que tem pessoas vivendo lá. Essa teoria de meter a cabeça no buraco, a teoria do avestruz, não foi uma boa política pública. Então, daqui por diante, nós vamos discutir os problemas, encarar os problemas de frente, como nós temos feito nos últimos meses, sem jogar o assunto para baixo do tapete. E aí procurar uma solução que seja duradoura, sustentável, não só do ponto de vista ambiental, que é super importante, mas também do ponto de vista econômico. Ministro, de qualquer forma, houve um aumento. O que eu queria perguntar é o seguinte, o que o governo poderia fazer desde janeiro, o governo Bolsonaro, o seu ministério, o que poderia fazer e não fez? Ou seja, qual é a parcela de responsabilidade em termos de fiscalização, outras medidas do seu ministério e do atual governo? O que pode ser feito? O trabalho, Bruno, o trabalho de fiscalização, ele é um trabalho conjunto das forças federais, o IBAMA e o ICMBio, junto com as polícias militares estaduais, até porque a maioria das áreas de desmatamento são áreas sob a jurisdição dos estados, não dos órgãos federais. Quando você não tem um alinhamento desses grupos de fiscalização, ou seja, polícias militares estaduais e os órgãos IBAMA e ICMBio, a capacidade de fiscalização se reduz bastante. Outro aspecto que contou é que nossos órgãos, tanto o IBAMA quanto o ICMBio, e também é verdade que os órgãos estaduais sofrem disso, é preciso reconhecer, tem problemas de diminuição do seu quadro de pessoal. Nós recebemos o IBAMA e o ICMBio com 50% apenas do seu quadro de pessoal preenchido. Ou seja, está faltando 50% da força de trabalho, faltando planejamento e orçamento. É um trabalho difícil. Os estados também enfrentam problemas, a gente reconhece isso, mas o desalinhamento faz com que isso seja um fator ainda mais grave. Então, daqui por diante deste número e diante dessa constatação que nós tivemos ontem com os dados de desmatamento, muito aquém dos 200%, 300%, 180% que alguns alardearam, nós vamos tomar uma medida de alinhamento com os governos estaduais. Ministros... Não. Sami aqui, bom dia para o senhor. Oi, Sami, bom dia. Se a gente puder trabalhar com metas, assim, hoje está 29,5, vocês têm metas para daqui um mês, para o ano que vem, como que funciona esse planejamento? Porque imagino que tem essa questão do alinhamento, né? Mas a gente tem algumas métricas para acompanhar? Veja só, qual foi o recorde? Vamos para o pico e para a base. O pico do desmatamento, 28 mil quilômetros quadrados no ano de 2004 para 2005. Qual é o mínimo que nós tivemos? 2012, 4 mil quilômetros, tá? Então nós temos um topo de 28 e temos uma base de 4. Onde nós estamos? Estamos em 9.700. Portanto, nem na base e muito longe do topo. Qual é a tendência, se nada for feito? De continuar subindo como vem subindo de 2012 para cá. O que nós temos que ter como meta? O Brasil é um país que tem lei. O Código Florestal é lei. Nós temos outras leis. Portanto, não podemos jogar todo o desmatamento que foi mensurado como desmatamento ilegal, porque algumas coisas são feitas de acordo com a lei, ainda assim calculados no número do desmatamento. Então, primeira meta, Sami, é dividir, saber identificar o que é o desmatamento ilegal daquele que foi feito segundo as licenças ambientais, enfim, as autorizações de supressão de vegetação. Uma vez identificado qual é o montante de desmatamento ilegal, buscá-lo a chegar a zero. Por quê? Porque o próprio nome já diz, se ele é ilegal, ele não pode acontecer. Se não pode acontecer, a meta tem que ser zero. Mas tem que haver a distinção entre o desmatamento ilegal e a supressão de vegetação feita conforme manda a lei, né? Você não pode ter uma lei que só serve na hora de apertar
o produtor, os setores econômicos, e depois a lei que garante um percentual para a pessoa poder produzir, ela é ignorada e a pessoa não pode suprimir absolutamente nada. Então nós temos que ter esse equilíbrio, né? Temos que saber fazer essa distinção. Mas dentro do desmatamento ilegal, o objetivo tem que ser zero. Então nossa meta é chegar até o final do primeiro mandato do presidente Jair Bolsonaro, dizer que o desmatamento ilegal chegou a zero. Ministro, agora mudando um pouquinho de assunto, falando sobre o óleo que atinge o litoral brasileiro, no domingo, 6 estados que já estavam limpos voltaram a ter manchas, né, na costa. Queria saber o que vocês estão fazendo de fato para impedir que isso piore a situação ali no litoral e como que estão as investigações, porque todo dia surgem indícios, possa ser um petroleiro ou um navio, enfim, em que pé está tudo isso? Vamos lá, as investigações são tocadas pela Polícia Federal, então, com o apoio da Marinha. Então, isso não é um assunto do Ministério do Meio Ambiente, claro que a gente acompanha, mas esse assunto está a cargo da Polícia Federal e da Marinha do Brasil. Eles estão avançando, tem metodologia de análise, algumas linhas de investigação avançam, outras se mostram inviáveis, enfim, mas esse é um assunto que está sendo cuidado lá pela Polícia Federal e pela Marinha. Com relação ao volume do óleo, o que nós temos percebido? Que o volume vem diminuindo e os pontos de toque também, mas ainda assim aparecem novos. Por quê? Porque o óleo está no mar, a corrente marítima joga esse material para a costa, o nosso trabalho tem sido retirar no mesmo dia, não há nenhum local que tenha passado de um dia para o outro com o óleo tem sido retirado em todos os lugares e tem sido dada a destinação. Os pontos de toque estão rareando, estão diminuindo de volume, mas eles continuam aparecendo. Continuamos tendo aquele problema do óleo não ser detectado sob tanto radares quanto satélite e o avião radar do IBAMA, por isso que se torna muito relevante, dessa forma tem sido feito, o trabalho incisivo de retirar o óleo tão logo ele toque a costa. Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, mais uma vez, obrigado pela entrevista ao Jornal da Manhã da Jovem Pan, bom trabalho, até a próxima. Obrigado a todos, um bom programa.